Recentemente, Sarah Shiva, conhecida por suas opiniões sobre relacionamentos e vida cristã, participou do podcast Positivamente, onde abordou o delicado tema da traição no casamento. E quando num casamento ainda a mulher, ela, por exemplo, ela está convertida, tem esse entendimento e o marido não tem, o marido trai, o marido tem uma relação fora. Ela precisa buscar ajuda. Como que ela vai exercer esse lado, né? Ela precisa buscar ajuda porque, inclusive, tem um vídeo meu muito interessante que eu botei no meu canal do YouTube que fala sobre isso, né? Casei errado e agora, né? E eu explico isso, né? Deus, ele não tolera traição. Tipo, até que ponto a mulher tem que aguentar, tentar transformar né? Isso a gente faz um dia um podcast inteiro sobre isso. Eu vou tentar dar uma resumida. Isso é um assunto bem extenso, mas eu vou dar uma resumida, porque isso é um assunto pra gente fazer um podcast inteiro sobre esse. Que é maravilhoso esse assunto. Mas resumindo do resumo, a única coisa que Deus não tolera é traição. Deus não aceita traição. Ele não aceita ser traído. Por quê? Porque traição é adoração contrária a Deus. Tá? Então Deus, ele é flexível com tudo, sabe? Ele não liga se a gente comeu uma coisa errada. Ele fala assim, se você tiver comer uma coisa errada, a palavra diz que até se eu tiver comer uma coisa mortífera e eu orar, ela não vai me fazer mal. Ah, meu Deus, eu tô comendo uma comida que não sei o que tá errado, é até consagrada, eu posso orar, quebrar a consagração, abençoar aquela comida e comer, tá? Deus, ele é flexível com várias coisas. A roupa que eu botei, ele é flexível, ele sabe que você não entende que você tá botando a roupa errada, piricrente, não sei o quê. Ele é flexível com um monte de bobagem. Ah, fulano que bebeu uma cervejinha, acabou de converter, ele também não... Deus, ele olha e fala, ah, meu filho, você ainda tá precisando da cerveja, daqui a pouco o meu espírito vai te bastar. Você não vai precisar da cerveja pra você se sentir alegre. Então, ele é muito flexível. Deus é muito flexível. Ele só não é flexível com a adoração. Tanto que você vai ver em Mateus capítulo 4, quando o diabo leva Jesus para ser tentado, a última tentação que ele faz, ele leva ele num monte muito alto que representa o altar, que é o lugar de adoração. E ele oferece para ele todas as riquezas e os prazeres do mundo. E ele diz para ele, eu vou te dar tudo. Ou seja, o diabo está na regência do sistema corrompido do mundo. Então ele tem o poder de dar, porque ele está na regência desse sistema. Então ele diz assim, eu vou te dar tudo, só quero de volta uma única coisa de você. Eu quero que você tenha uma atitude, ou seja, prostrado, me adore. Me ofereça atitude de culto. Atitude, prostrar é atitude. Então, nessa hora, a única vez na tentação que Jesus dá um grito com o diabo, tem um ponto de exclamação no texto. Nas outras vezes, Jesus está de boa. Ele, ai meu Deus, também está escrito, nem só de pão vive o homem. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas na hora que o diabo fala, me adore, eu vou te dar tudo. Jesus fala, retira-te, Satanás. Porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus darás culto, somente a Ele adorarás. Jesus fica irado. Então isso mostra uma indignação de Deus com a adoração contrária. A adoração contrária deixa Deus irado. Então as pessoas, elas têm muito mania de misturar, sabe, Karina? Elas misturam tudo farinha no mesmo saco. Ah, não, Deus, ele é amor, ele é lindo, ele é maravilhoso. E adoração, acho interessante você falar o que é a adoração contrária, que as pessoas acham, mas eu não tô adorando o diabo, não tô aqui falando, diabo, eu te adoro. Às vezes, mas tem várias coisas que ela tá fazendo que ela não sabe que ela tá fazendo. Exato. Isso. Então, quais são? Para fechar o assunto do divórcio, quando uma mulher... As pessoas me perguntam, quando pode, né? Na traição, ela está adorando. A Bíblia fala que sexo é um tipo de culto. Não sou eu que falo isso. Pode chocar algumas pessoas quando eu falo isso aqui, tá? E eu vou te mostrar biblicamente rapidinho. Todas as vezes no Antigo Testamento que Israel, que era a igreja daquela época, pecava contra Deus, adorando estátuas, imagens, outros deuses pagãos, qualquer outra forma de adoração contrária a Deus. Quando Deus falava com o povo pela boca dos profetas, que era assim que Deus falava, Deus vinha na boca do profeta e era o próprio Deus falando assim: vocês, Israel, estão fazendo sexo com outros. Vocês são casados comigo e estão tendo relações sexuais com outros. Como é que Deus usava? Qual era a palavra que Deus falava? Olha. Vocês adulteraram-me. Me adulteraram. Adultério é sexo fora do casamento. Vocês, Israel, se prostituíram com outros deuses. Prostituição é sexo fora do casamento. Então, prostituição e adultério para Deus é sinônimo, né? Deus chama, em algumas passagens, de contaminação. Ele chama sexo ilícito de contaminação. Vocês se contaminaram com outros. Vocês estão fazendo sexo com outros. Então, toda vez que Deus está falando, vocês estão adorando outros, ele chama isso de sexo. E
Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele usa no verso 16 e no verso 17 a mesma palavra unir para sexo. Tanto no verso 16 para o 17, ele usa a mesma palavra para sexo. Então ele fala no 16, olha, o homem quando faz sexo com a prostituta, ele se torna um corpo com ela. Ele usa a palavra unir, o homem que se une com a prostituta. Mas no verso 17 ele fala a mesma palavra, só que para outra coisa, ó. E o homem que se une ao Senhor forma um só espírito com ele. A palavra unir representa sexo antes e depois casamento espiritual com Deus. Então a mesma palavra para sexo é a mesma palavra para casamento espiritual com Deus. Sexo é uma forma que Deus encontrou de manifestar na nossa dimensão a união espiritual que acontecerá entre a igreja e Cristo. A forma daqui da terra não vai ter no céu, não vai ter sexo no céu. Mas Deus criou para tentar falar para dentro do casamento que a gente vai se tornar um com o cônjuge e que vai ser uma celebração onde o Espírito de Deus vai pairar. Então o sexo é uma forma de invocação. Por isso que o diabo usa tanto a arma da perversidade sexual, da perversão sexual, porque ele quer invocar demônios através da relação sexual. Quando um casal tá ali tendo relação, não tem 3 espíritos. Ou vem o Espírito Santo de Deus, quando o casamento é feito na presença de Deus, quando o casal é consagrado a Deus, ou o Espírito de Deus paira sobre a relação sexual, e isso choca algumas pessoas. Porque algumas pessoas falam, eu pensei que era sujo o pecado original é sexo, Não! Deus criou o sexo, Deus criou o orgasmo, Deus criou o prazer. Coisa maravilhosa, só podia ser Deus, aleluia! Então não tem como ser do mal isso. Só que o diabo, ele tem feito uma lavagem cerebral nas pessoas com engano, colocando, não, coisa boa é do diabo. Mentira! O sexo ilícito é do diabo, e o diabo vai sim na visitação dentro do quarto do motel onde tem adultério, dentro de um lugar onde tem pecado e imoralidade, ele vai. Então ele vai pairar ali naquela relação e vai ter uma invocação sim. Eu conheço a história de um cara, que ele era da igreja, e ele não aguentou, caiu com uma mulher. Caiu com a mulher em pecado. A mulher não era prostituta. Era uma mulher que ele conheceu do mundo, assim, numa balada. E quando a mulher tava montada em cima dele, no ato sexual, a mulher deu a virada de cabeça pra trás, assim, ó. Deu uma gargalhada. E voltou com a mão fechada, com força de demônio. E pau na cara dele, socou. Deu uns 6 socos na cara dele. A mulher manifestou, incorporou um demônio e fechou o punho e sentou soco na cara dele no meio do ato sexual. Ele teve que sair gritando e saiu correndo com as roupas, catando as roupas. Olha. E ele viu que era um demônio. E o demônio gargalhava, falava coisa com outra voz pra ele. Então, assim, não é brincadeira, né? É um ato que realmente invoca. Então, o que as pessoas precisam entender? Se você é casado ou casado com uma pessoa que está indo lá fora, fazendo sexo lá fora, trazendo o demônio pra dentro da tua casa, Jesus não te obriga a continuar dormindo com alguém que tá trazendo demônio pra dentro de você. Porque agora você é templo do Espírito Santo. Então você vai ver a única vez que Deus autoriza a separação, autoriza afastar-se, é em caso de adultério. Porque Deus não vai te obrigar a suportar o que ele mesmo não suporta, que é traição. Agora, se você perguntar pro Senhor, Senhor, o que tu queres? Que eu saia fora, arruma outra, ou que eu lute pra restaurar minha família? Gente, é óbvio, não preciso nem perguntar, né? Deus sempre vai querer que a gente lute para restaurar a família. Existem casos que a pessoa não quer. Mas o certo é a pessoa lutar até o fim pela restauração do seu casamento. Porque eu creio no poder de Deus, no impossível acontecer. Tem situações que a pessoa não converte, não muda? Tem. Mas eu creio que muitas vezes, e na maioria delas, Deus opera sim. Se a pessoa não for perversa nem perverso, Deus opera. Porque às vezes a pessoa é ruim mesmo, minha amiga, não tem jeito, né? Enfim, mas voltando pro assunto da adoração, respondendo, aproveitando já o gancho, existem 2 pilares que são os principais que nós temos que vigiar. Os 2 pilares da invocação e da adoração são artes e sexualidade. Nós não podemos brincar nem com as artes e nem com a nossa sexualidade. Esses 2 invocam. As artes foram criadas por Deus, para Deus, antes do ser humano ser criado. E todas as artes têm poder de invocar. Tanto que muitas religiões que não são cristãs usam música para invocar. Usam artes, dança para invocar. Por quê? Porque, de fato, o mundo espiritual reconhece que as artes são uma forma de invocação, de adoração. Então, a gente vai entender que essas 2 coisas não dá para quebrar a consagração. Vamos dar um exemplo, né? O cara tá apaixonado, querendo fazer sexo,
tá? Meu Deus, Jesus é meu Senhor, mas eu tô morrendo de desejo sexual, mas eu tô apaixonado por Jesus, mas eu quero fazer sexo, não tô aguentando. Ah, Jesus, olha só, eu vou fazer que nem eu fiz lá com aquela comida que tava consagrada, eu comi, eu vou orar. Leva a prostituta pro quarto do hotel, Senhor, abençoa, quebra a consagração. Não tem como ele quebrar a consagração da prostituta. Não tem como. Não tem como ele pegar ela, fazer agora vira uma mulher santa. Não Santa e nesse momento, tem. por 15 minutos, deixa ela santa. Não tem. A mesma coisa acontece com artes. Porque as artes vêm inspiradas sempre por algum espírito, sempre tem um espírito por trás. Então, por exemplo, qual é a mãe das artes? Gênesis 1:3 mostra que todas as coisas foram criadas pelo som que saiu da boca de Deus. E disse Deus, haja luz, e pá, tudo foi materializado pelo som da boca de Deus. E a física nos mostra o poder do som, né? Há uma teologia do som na Bíblia. Se você der um Google, escrever assim no Google, ponte quebra ao som do vento, você vai encontrar relatos diversos no mundo inteiro de pontes que quebraram. Porque até o vento pode entrar na frequência da matéria da ponte e quebrar. E é por esse motivo que nós, às vezes, nos quebrantamos ouvindo um louvor, porque aquele louvor pode entrar na frequência da qual nós fomos criados por Deus. Deus criou tudo pelo som. E aí o problema que você encontra hoje é que a igreja não consagra mais os ouvidos, mistura música profana que não tem inspiração do Espírito. A participação de Sara no Positivamente gerou repercussão, mostrando sua relevância ao falar sobre questões complexas de maneira sensível e direta. Registre aqui nos comentários sua opinião. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.